Nós estamos aqui no ano de Abraão, estamos no mês do tempo de Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Gálatas capítulo 4, eu vou estar lendo o versículo 4 e o 5. Diz assim a palavra do Senhor: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vou ler de novo, para você aplaudir ao Senhor por esta palavra. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Você pode aplaudir a Deus por esse versículo? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos. Que o Senhor possa invadir esse lugar, que a tua Shekinah seja derramado aqui, Senhor. Que o Senhor possa encher a cada um de nós, que nós possamos sair daqui melhores que entramos. Aqueles que estão nas suas casas, Senhor, que o Senhor possa invadir essas casas com a tua presença, porque nós sabemos que o Senhor já está nesse lugar, assim como o Senhor habita no louvor. Fala conosco através da tua palavra. Nós te agradecemos por mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando ao Gálatas que estava uma discussão entre fazer circuncisão ou não fazer circuncisão. As pessoas que aceitavam Jesus, se teriam que ser judeus, se teriam que estar praticando a lei dos judeus. E o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando algo tremendo nesse versículo, que ele falou: na plenitude dos tempos apareceu Jesus, e Jesus veio para nos redimir de todo o pecado, e ele veio para nos dar a graça. E a graça é um favor imerecido, que nós não podemos pagar com dinheiro, não podemos pagar com alguma coisa, com algum sacrifício, nós não podemos pagar com nada. A graça é um favor imerecido que Deus derramou sobre nós, porque se nós pudéssemos pagar, seria uma troca. Se nós pudéssemos fazer algo para receber essa graça, seria também um pagamento, e nós recebemos isso de graça. E o apóstolo Paulo está falando aqui, e nós vemos aqui que ele fala na plenitude dos tempos. Quando Deus, lá nos céus, ele determinou que no tempo X iria nascer Jesus, ele colocou na agenda isso. Ele colocou na sua agenda e escondeu de todo o céu. Era um segredo no céu, onde Jesus desceria, e aqui viveria conosco. Seria o nosso Deus presente, o nosso Deus que estaria na terra, e ele está explicando isso. O apóstolo Paulo aqui está nos ensinando. Quando nós lemos esta carta é para nós, não é só para Gálatas. Essa carta não foi escrita no passado só para aquelas pessoas, não. Ela diz a respeito a mim e a você, que nós devemos aprender com aquilo que está na palavra do Senhor. E ele fala aqui que nesse tempo, Deus tinha marcado na sua agenda que Jesus nasceria. E nós aqui vamos falar, como nós estamos no tempo de Deus. Há dois tempos na Bíblia, que se define com duas palavras, que é o Kairos de Deus. O Kairos é o Olam, é a eternidade, se nós pudéssemos assim definir isso. O Kairos de Deus é aquilo que está nos céus, é o tempo de Deus. O Cronos é o nosso tempo, onde nós temos a cronologia, onde nós temos aí, que você pode anotar na agenda, dia tal, eu vou fazer isso, dia tal eu vou fazer aquilo, a tal hora eu vou ter um compromisso. Esse é o Cronos que nós vivemos, onde nós temos o cronômetro para definir o tempo estabelecido. E todos nós temos um tempo aqui nessa terra, e nós precisamos aprender com isso, aprender como nós vamos estar aí lidando com essas duas coisas. Como que nós podemos estar aprendendo com tudo isso?
Se nós vivemos no Cronos ou vivemos no Kairos de Deus. Porque o Kairos, ele está lá nos céus. Ele é um tempo sobrenatural. É um tempo de eternidade. Por isso que o salmista fala, Deus é um Deus de eternidade em eternidade. É o Deus do Kairos. É um Deus onde não tem um fim, onde não tem um começo. Ele vive na eternidade. E glória a Deus por isso. Porque eu fiquei tranquilo. Porque agora, às vezes eu fico pensando, já tenho 66 anos. Na cronologia, no Cromos, mas no Kairos de Deus, eu sou um bebezinho. Porque eu me comparando com a eternidade, eu fiquei tranquilo. Senhor, ainda tenho muito tempo para viver. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Olha só o que diz em Lucas capítulo 19, versículo 43 e 44. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois quem não conheceste o tempo da visitação. Jesus aqui, ele estava andando com os discípulos, ele estava indo para Jerusalém, e se você for em Jerusalém, você vai ver que é sobre vales e montanhas, e nesse lugar, é um lugar do mirante, onde Jesus parou, ele via toda Jerusalém. Nós paramos lá, e hoje todas as excursões param lá. Nós paramos lá quando nós fomos com a nossa excursão, com a plenitude de Deus, e lá nós tomamos a Santa Ceia, e às 6 horas da tarde, a coisa mais linda, e não tem quem não chore quando chega naquele lugar, vê a cidade dourada, e você tomando Santa Ceia. É uma coisa inexplicável, é uma sensação que só quem estiver lá vai viver isso. Uma coisa extraordinária. Jesus estava nesse mirante, e ele estava falando aos seus discípulos, e as pessoas que estavam ao seu redor, falou, olha, vocês viram os milagres que eu fiz, vocês viram que cegos de nascença começaram a enxergar, vocês viram que coxos andaram, paralíticos pulavam, surdos ouviam, vocês viram Lázaro ser ressuscitado, tudo isso vocês viram, mas vocês não viram o tempo da minha visitação, vocês não entenderam esse tempo, vocês só viram milagres, mas não viram o porquê do milagre, o porquê das coisas que acontecem. E às vezes nós estamos assim, nós vivemos os milagres de Deus, presenciamos os milagres de Deus, mas deixamos de lado o tempo da visitação de Deus, o Kairos de Deus sobre nós. Ele fala, vocês viram tudo isso, mas vocês não entenderam essas coisas, porque hoje mesmo, eu serei preso, eu serei chicoteado, eu serei crucificado e vocês vão me matar. Vocês não entenderam esse tempo, e às vezes nós estamos tão ocupados com o Cronos nosso, que nós não vemos o Kairos na nossa vida. Porque quando o tempo de Deus coincide com o nosso tempo, há uma oportunidade de nós mudarmos de vida. Há uma oportunidade que Deus te dá para que você possa receber algo extraordinário. E hoje vai ter uma visitação de Deus nesse lugar. Hoje o Kairos de Deus está neste lugar. E se você prestar atenção, você vai viver uma oportunidade. Você acredita nisso? Dá um glória a Deus, dá um grito de júbilo ao Senhor. É quando nós vemos isso, quando nós temos essa oportunidade na palavra do Senhor. Olha só o que está escrito em Mateus, capítulo 23, versículo 37. Jesus falando, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Olha o que ele está falando, Jesus aqui.
ele está falando que ele, no tempo da visitação, ele queria proteger aquele povo. Ele queria que as pessoas entendessem os milagres que ele tinha feito. Porque os milagres, como eu estava falando, não é só para que você viva o milagre. Por que Deus te deu aquele milagre? Qual é o propósito de Deus para que você pudesse viver o milagre? E às vezes nós só queremos viver o milagre, mas nós não sabemos, nós não queremos saber o que Deus quer falar conosco. E ele estava falando isso aos discípulos: vocês viveram, mas vocês não entenderam nada, o porquê que eu fiz o milagre, o porquê que eu fiz tantas coisas. Vocês não entenderam o tempo da minha visitação. Deus às vezes nos visita diariamente, e a gente está tão disperso com tantas coisas, que nós não entendemos o kairós de Deus sobre nós, que nós deixamos passar as grandes oportunidades da nossa vida, de estarmos entendendo aquilo que Deus tem para mim e para você. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de Deus fazer um milagre? Qual o propósito de Deus mudar a sua vida? Qual o propósito de você vir à igreja, orar e as portas abrirem, ou alguém ser curado? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus está me ensinando com isso? E não só buscar o milagre, é uma bênção, mas é não entender o kairós de Deus sobre nós. E nós precisamos começar a viver o kairós, porque se você viver no cronos, você sempre vai viver atarefado, você sempre vai viver preocupado, porque o kairós é o sobrenatural, e o cromos é aquilo que nós vivemos diariamente. É aquilo que o relógio hoje está aí, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E hoje, nós precisamos de 30 horas para resolver os nossos problemas. E o que acontece? Quanto mais coisas nós pegamos, parece que mais coisas surgem para as nossas vidas. E mais nós ficamos atarefados com isso. E mais nós queremos estar envolvidos com as coisas do cromos. E esquecemos do kairós de Deus sobre nós, e queremos estar ali todo dia. E tem pessoas que quanto mais têm ocupação, mais se acham importante na vida, mais se acham que estão sendo umas pessoas, eu sou o cara hoje, porque eu trabalho 30 horas por dia, eu não tenho tempo para nada. E nós esquecemos de ver a visitação de Deus, nós esquecemos de estar ouvindo a voz do Senhor, e nós estamos tão preocupados com isso. Olha, se nós pegarmos aqui tudo que Deus fez, todas as coisas que Ele tem nos dado, todas as coisas que Ele tem feito para as nossas vidas, nós teríamos que agradecer Deus todos os dias. Obrigado, Senhor, por eu estar vivo. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque eu tenho alimento. Obrigado porque eu vou na igreja hoje, Senhor. Obrigado porque eu estou vivo em plena pandemia, Senhor. Obrigado, nós teríamos que agradecer. E às vezes nós até agradecemos a Deus, mas às vezes nós não vemos os milagres. Os grandes milagres que é marcado na nossa vida, são os milagres que pegam na nossa sensibilidade, naquilo que eu tenho mais desejo. Quando eu estou fraco sentimentalmente, se eu receber um milagre nessa hora, isso vai marcar a minha vida. Mas as pequenas coisas que acontecem não marcam, a gente deixa passar, e todo dia, toda hora tem uma oportunidade de Deus para você. E às vezes nós estamos aqui pedindo algo extraordinário, pedindo que Deus derrame uma bênção, uma prosperidade enorme. Se você está com um problema na tua vida financeira, e quando Deus faz isso, aí você vai marcar: olha, eu recebi realmente o milagre. Mas e os outros que Deus fez? E os outros que Deus já nos deu? Então nós precisamos aprender a viver no kairós de Deus. Se nós vivermos no cromos dos homens, na cronologia, no cronômetro, onde quando você nasce, o cronômetro é disparado, e você tem um tempo, porque o cronos, todos nós temos um tempo de vida, todos nós. Quando você nasceu,
você já começou a morrer. Quando você nasceu, o cronômetro aqui da terra começou e você começa a envelhecer. E a gente vê que nossa vida é uma fumaça, é um sopro. Vimos ontem aqui, uma pessoa morreu aqui na frente da igreja. E a gente vê que as coisas acontecem rapidamente. E nós às vezes pensamos que nós estamos vivendo aqui no Cromos. Pensamos que estamos vivendo na eternidade, nunca vamos morrer. Então nós só se dedicamos ao quê? Ao Cronos. Só queremos o Cronos na nossa vida. E não queremos viver o Kairos de Deus. Porque se você viver no Cronos, como eu falei, você só vai viver ansioso, atarefado, estressado. Você só vai viver o dia a dia. Mas quando nós vivemos no Cromos de Deus, no Kairos de Deus, nós vamos viver no sobrenatural. Você vai descansar no Senhor. Porque é tão pequenininho nossa passagem pela terra, que mal podemos comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós nos céus. Dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Pode aplaudir mais forte ao Senhor. Dá um glória a Deus. Acorda. Lucas capítulo 12, versículos 54 a 56. Quando Deus me deu esse tema, falei, o mês que vem vai ser o tempo de Deus. Eu não tinha nada. E as pessoas que pregam já estavam apavoradas. O que nós vamos ministrar? Falei, não sei, nem eu sei o que eu vou ministrar. Então, comecei a estudar e eu comecei a entender o porquê Deus me deu isso. Para que eu pudesse descansar. Para que você pudesse descansar. Para que você não vivesse nessa agonia do dia a dia. Nessa correria, estou vivendo na correria. Quantas pessoas, às vezes, hoje, depois que não acabou a pandemia, mas deu uma maneirada. E pessoas que não vinham na igreja com medo de pegar Covid. Mas estão em todos os lugares. Estão no mercado, estão trabalhando, estão saindo de carro, estão saindo de ônibus. E na igreja eles vão pegar coronavírus. Eu falei, então fica em casa, meu irmão. Porque você pegar na rua, você vai falar que você pegou aqui. É melhor você ficar em casa. E a gente liga para as pessoas. Não, estou muito atarefado. Estou trabalhando muito. A gente vê que sempre tem uma desculpa. E estão vivendo no Cronos. Esqueceram de viver no Kairos de Deus. E olha só o que está escrito aqui em Lucas capítulo 12. O versículo 54 e 56. Glória a Deus para quem está ali no retro. Aplauda ao Senhor pela vida daquela menina. Olha lá, já está lá. Aleluia. Tudo é uma equipe aqui, né? Eu queria aplaudir de novo essa equipe maravilhosa da Plenitude de Deus. Das pessoas que estão lá fora, do som, da imagem, das orações aqui, ó, das orações, esse pessoal que fica em pé, orando aqui por você. Sabia que essas pessoas ficam orando por vocês o tempo todo? E que o culto acontece porque eles estão aí intercedendo pela sua vida, pela sua família. Aplauda o Senhor pelas essas vidas que se dedicam. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva. E assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim se sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? Olha o que Jesus estava falando. Vocês sabem discernir o Cronos. Vocês sabem decidir, quando vocês olham para o céu, vai chover, e vocês veem a nuvem carregada, relâmpago, e aí isso acontece. E quando você vê que está um dia que nem hoje, calmo, você chega, acorda, fala, hoje não vai chover, e não choveu. Isso sucede. Mas vocês não conseguem discernir o Cronos, o Kairos de Deus. Vocês não conseguem discernir o tempo de Deus. Vocês não conseguem prestar atenção em coisas que Deus está falando todos os dias para a nossa vida.
A partir do momento que você acorda, o tempo de Deus, o Kairos de Deus, se encontra com o Cromos nosso, ele invade a nossa vida. E quando isso acontece, como eu falei, há uma oportunidade de Deus para nós. Ele está falando isso, olha, vocês sabem ver tudo isso, vocês discernem todas essas coisas, mas não conseguem ver quando Deus interfere para mudar a sua situação. Porque eles estavam falando que Jesus veio na plenitude, e que eles não conseguiram discernir esse tempo, que era o tempo de oportunidade, de esperança, deles estar livre de Roma, de estar livre de estar sendo ali castigados. Era a primeira vez que os judeus estavam sendo ali cativos na sua própria terra. Eles foram cativos na Babilônia, eles foram cativos em outros lugares, levaram os judeus para os outros lugares, deixaram eles cativos, foram cativos no Egito 430 anos, mas agora eles estavam sendo cativos na sua própria terra, porque quem mandava lá era Roma, quem decidia o que eles faziam era Roma. Eles não tinham autoridade para decidir o que eles faziam, porque havia um rei que determinava tudo o que eles faziam. Eles estavam sendo ali, sendo escravo na sua própria terra. E se nós não cuidarmos, nós vamos ser escravos da nossa própria terra. Nós precisamos abrir os olhos, para que a gente possa discernir o tempo de Deus. Qual o tempo de Deus para o Brasil hoje? Qual o tempo do Brasil hoje para nós nessa pandemia? Que essa pandemia existiu e todo mundo está apavorado, mas é um tempo de Deus. Se você viver no tempo de Deus, você não vai ficar aí apavorado com essa pandemia, porque Deus quer falar alguma coisa. Deus está falando algo nessa pandemia para nós. Deus quer nos mostrar algo, para que a gente possa entender o Kairos de Deus, o tempo de Deus sobre nós, para que a gente possa aprender a escutar a voz de Deus, porque há uma oportunidade hoje aqui. Você crê nisso? Você crê que há uma oportunidade nesse lugar? Você crê que há uma oportunidade hoje aqui nesse lugar? Olha só o que diz aqui em Marcos capítulo 13, versículo 35 e 36. Aleluia! É um passe de mágica. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é o cantar do galo, se é pela manhã, para que vindo de improviso, não vos aches dormindo. Fala para o teu irmão, acorda. De novo, acorda, meu irmão. Dá um grito bem grande, acorda! Olha só o que Jesus está falando e ensinando aqui. Toma cuidado, para quando Jesus não vir, vocês não estejam dormindo. Olha só, aprendi uma coisa, lá na África, os cultos lá demoram 4, 5 horas, 6 horas. E o culto demora. Não tem tempo, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Quando nós fomos lá, nós vimos isso. A apóstola começa a ministrar, e como sempre ela fala assim, vamos orar pelas pessoas. Quando eu vi mais de 500 pessoas, vamos orar por todo mundo. Mulher aqui, homem aqui, ainda bem que o homem sempre tem menos gente, né? Falei, esse culto vai até que hora, meu irmão? Mas lá, sabe o que acontece? Lá acontece o seguinte, o culto vai. E diácono, falei de manhã aqui, eu vou falar de novo. Diáconos, vocês vão ganhar agora um cajado, mas muito grande. Porque lá na África, quando a pessoa, eles pregam e ele, ó, louva, e as pessoas começam às vezes a querer dormir, né? Tem pessoa aqui que dorme aqui na igreja. E aí, o diácono pega essa vara e cutuca o cara do lado, e acorda. Diáconos, vocês vão ganhar aí um cajado em nome de Jesus, vocês querem? Olha lá, já estão querendo. E aí você só cutuca a pessoa do lado, para que ela acorde. Fala de novo para o teu irmão, acorde. Mas esse sono aqui é um sono espiritual que ele estava falando. E a nossa igreja, como igreja
Não estou falando da nossa igreja, mas a igreja em geral, ela está dormindo espiritualmente. Nós não estamos discernindo o cromos do kairós de Deus sobre nós. Nós não conseguimos ouvir isso. Nós não conseguimos discernir esse tempo que Deus tem para a sua igreja. E eu creio que é um tempo grandioso da igreja. Um tempo onde Deus vai derramar uma autoridade sobre a igreja brasileira. Você crê? Você crê que vai vir um tempo extraordinário sobre a igreja do Brasil? Ninguém pode mexer na noiva do Senhor, creia nisso. Porque nós vamos viver no kairós de Deus. A igreja vai viver no kairós de Deus. Nós agora vamos fazer coisas extraordinárias como igreja do Senhor Jesus. Você vai ver as coisas acontecerem, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Quem crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Há um novo tempo de Deus. Há um novo tempo. E nós vemos aqui que Jesus, ele sempre ensinava. E que nós às vezes precisamos acordar e ter atitudes, porque nós não podemos só ver os milagres, discernir o kairós de Deus, e falar, não, é um tempo de Deus, é um tempo de Deus. Mas se você não tomar atitude, o que isso adianta? Se você ficar sentado, bonitinho na sua cadeira, com seus afazeres, com seus dias contados, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Olha só, Jesus conta a passagem do jovem rico, que o jovem rico, Jesus está passando e o jovem rico chega perto dele e fala, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Isso era jovem, ele tinha herdado toda a herança, ele não tinha conquistado, ele já era uma pessoa que herdou a herança, então ele achava que podia herdar o reino dos céus. Ele falou, Jesus, o que eu preciso para fazer isso? O que eu preciso para herdar o reino dos céus? O que eu preciso para entrar no reino dos céus? Jesus fala, cumpre os mandamentos. E o jovem fala, eu cumpro, desde criança eu cumpro, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Tudo isso eu faço, Senhor. Mas falta uma coisa, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Aquele jovem saiu de lado. E você nunca mais vê a história dele na Bíblia. Porque era muito caro para ele seguir Jesus. Foi pedido uma coisa muito cara para ele. E ele achou muito caro seguir Jesus. O que foi pedido para ele foi muito caro, como o bispo aqui pregou. Foi muito caro para Caim voltar atrás e dar uma oferta ao Senhor. Uma oferta que agradaria a Deus. Mas para Caim foi muito caro. E ele não quis. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas hoje, quando você fala, olha, vem para a igreja, aceita Jesus como seu Salvador, seja líder de uma célula, seja líder de um ministério, faça alguma coisa na igreja, e a pessoa acha muito caro, porque, não, você não sabe, eu trabalho toda hora, é muito caro, eu estou com muitos afazeres, eu tenho muita coisa a fazer, e você não deixa coisinhas simples de lado, para estar fazendo a obra do Senhor. Para você é muito caro deixar 10 minutos de lado e servir a Deus. Então é muito caro isso para mim. Quando a gente convertia, quando a gente começou aqui, a gente saía para converter o mundo inteiro, né? Porque você quer falar de Jesus para todo mundo. E um dia eu cheguei para uma pessoa e falei, você não quer Jesus? Ele falou, não, até gostei de Jesus. Até gosto das suas palavras, da sua pregação. Mas seguir Jesus... Como é que eu vou num churrasco e não vou tomar cerveja? Como é que eu vou na praia e não vou tomar caipirinha? Para ele era muito caro servir Jesus. Deixar isso era muito caro. Deixar essas coisas de lado para servir Jesus. E às vezes nós falamos do jovem rico que abandonou Jesus. E nós às vezes deixamos coisas tão pequenas. E nós deixamos de seguir Jesus. Quantas pessoas abandonam a igreja? Porque eu não fui reconhecido. Porque o apóstolo não me cumprimentou. Porque o pastor não me deu atenção. Porque eu saí da igreja e ninguém foi me visitar.
Eu vi uma história de um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. Ele estava viajando, sentou perto de uma pessoa e essa pessoa falou: olha, eu conheço você, você é o pastor fulano de tal. Falou: sou eu mesmo. Aí ele falou: eu já fui de uma igreja. Aí o pastor falou: você já foi? Já fui de uma igreja. E por que você não é mais? Ah, porque ninguém ia me visitar. O pastor falou para ele: que pena, né? Jesus te visitava todos os dias e você deixou de segui-lo. Às vezes nós deixamos Jesus por tão pouca coisa. Por coisas mínimas nós deixamos Jesus. Porque estou mais atarefado, porque eu tenho mais trabalho, e isso vai me custar algo. O jovem rico foi embora, porque era muito caro servir Jesus. Será que nós estamos assim? É muito caro servir Jesus? Será que nós conseguimos deixar as nossas coisas de lado para seguir Jesus? Porque se Jesus não for o maior tesouro da sua vida, não adianta nada. Porque Jesus conta aquelas parábolas: olha, um homem encontrou um campo e nesse campo tinha um tesouro escondido. Aquele homem, quando viu aquele tesouro, ele vendeu todas as suas terras e fez questão de comprar aquele tesouro. Que Jesus está falando: o reino dos céus é assim. O reino dos céus é que nem um comerciante que mexe com pérolas. Ele encontrou uma pérola enorme, ele vendeu todas as pérolas dele, tudo que ele tinha, para comprar aquela pérola. A obra de Deus é assim. Devemos vender tudo que temos, porque Jesus é o maior tesouro da nossa vida. Se Ele não for o maior tesouro da nossa vida, nós não vamos conseguir entrar na dimensão do Kairós de Deus. Dá um glória a Deus, dá um grito de júbilo ao Senhor. Você pode dar 30 segundos de adoração ao Senhor. Faça um barulho de festa. Quem está disposto a abandonar e comprar o maior tesouro que é Jesus Cristo, dá um glória a Deus. Dá um grito de júbilo ao Senhor. É muito caro seguir a Jesus? Depende de você. Depende de você. Tantas pessoas que querem trabalhar 24 horas por dia. E às vezes querem juntar para falar assim: olha, daqui para frente não vou precisar mais trabalhar. Aí fica doente e morre. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós precisamos viver o hoje e viver no Kairós de Deus. Deus te trouxe hoje aqui para você viver no Kairós de Deus, no sobrenatural. Aí você vai descansar. Quem quer descansar aqui? Quem quer dormir, fala: eu estou vivendo no Kairós de Deus. Aleluia, aleluia. Falei: eu não tenho mais 66 anos. Eu tenho um mês, porque perto da eternidade eu sou um jovem. Glória a Deus. Você já está vivendo na eternidade do Senhor? Você já está vivendo em algo extraordinário? E olha só, em Atos capítulo 12, porque o que mais o diabo tem tentado na nossa vida é colocar dificuldades, é colocar tarefas na nossa vida, é colocar com que a gente se envolva com as coisas desse mundo, e a gente fica embaraçado com aquilo. O apóstolo Paulo falou: olha, não se embaraceis com as coisas desse mundo. Aquele que quer militar, milite nas coisas de Deus, porque se você for militar aqui e militar ali, não vai dar certo. E o que mais o diabo quer é nos aprisionar ao tempo. É que você fique aprisionado ao seu tempo. É que você não tenha tempo, porque você fica no cromos. Porque a gente fica no cromos todos os dias, no cromos. Queremos coisas para hoje, para ontem. Queremos coisas rapidamente hoje. Queremos coisas que estão aqui ao nosso redor, e estamos perdendo as oportunidades de Deus, de viver no Kairós de Deus, no tempo de Deus. Eu quero viver no tempo de Deus, porque olha só, quando a igreja crescia, e eu creio que a igreja vai crescer, a igreja em geral, no Brasil inteiro, ela vai crescer. Nós somos 60 milhões, chegaremos a 120 milhões em nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos chegar a 120 milhões aqui no Brasil. Querem parar, mas não vão parar o sobrenatural de Deus sobre o Brasil.
o Brasil tem uma promessa, e essa promessa será cumprida nesse lugar. Creia, nada vai me parar. Não é lá Brasília que vai parar nós, não. Não é ninguém que vai nos parar. Porque tentaram fazer isso com Pedro. A igreja crescia. Herodes chegou lá e falou: vamos matar Tiago. Mataram Tiago. Isso alegrou o povo. Você viu como o povo estava alegre agora porque estão perseguindo a igreja? E não está sendo diferente. Lá naquela época, mataram Tiago, começaram a fazer festa. Herodes falou: vamos pegar Pedro, vamos separá-lo, porque é dia dos asmos, dos pães asmos. Vamos matar ele no dia seguinte. Pegam Pedro, colocam ele no cárcere. 3 portas, a de ferro. Não sei se vocês conhecem a história, mas eu preguei sobre isso. 16 guardas do lado dele. Pedro tinha um destino. Herodes tomava conta daquele tempo. Ele era o rei daquele tempo. Ele mandava e desmandava. Ele fazia o que queria no Cronos. Mas Pedrão, aquele homem sanguíneo que cortou a orelha de um soldado, ele está ali e ele pega e dorme. Por quê? Ele falou: não tem como sair desse lugar. Não tem como eu estourar essas portas, sair fora desses guardas, não tem como. Só me resta tirar a capa, colocar do lado. Só me resta dormir, porque daqui eu não saio mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez você esteja assim. Você já acha que tudo acabou. Mas eu ia te falar uma coisa. No Kairós de Deus não acabou. Os céus chegou e viu Pedrão lá. E falou: anjo, desce lá. Porque Pedro já entregou os pontos. Vai lá, cutuca ele. Porque estava o Kairós de Deus estava entrando no cromos de Pedro. E o Kairós domina o cromos. O cromos era dominado por Herodes, rei. Mas o céu é que manda na minha vida e na sua vida. É o Kairós de Deus que manda em nós. Ninguém pode nos parar. Só Deus pode nos parar. E Deus fala: olha, ainda não chegou o momento de Pedro. Ainda não chegou, cutuca ele. Pedro é cutucado, ele acorda. Não sabe o que está acontecendo. E o anjo fala: calça as suas sandálias. Herodes fala: Pedro, amanhã você morre. O céu fala: eu tenho mais para você. Calça as suas sandálias, Pedro. Calça as suas sandálias. Herodes mandou te matar. Ele manda nesse tempo, mas eu mando em todos os tempos. Calça as suas sandálias hoje. Eu quero que você calce as suas sandálias, porque há muito mais de Deus para você. Se você estava desistindo, calça as suas sandálias hoje. Deus tem um povo lá fora que te espera. Deus tem algo, tem um propósito maior na sua vida. Por que você está dormindo? Por quê? Você acha que alguém vai parar o propósito de Deus na minha vida e na sua vida? Há o Kairós de Deus sobre nós, você crê nisso? Há o Kairós de Deus hoje aqui para você e para mim nesse lugar. Há uma oportunidade, agarre esta oportunidade, veste as suas sandálias agora. Pedro tinha tirado a sua capa, e o anjo fala: pega a sua capa, Pedro. Tiraram a sua autoridade, mas eu estou te devolvendo a autoridade. Deus está devolvendo a autoridade para você. Pega essa oportunidade, pega a sua capa agora. Ninguém pode tirar a nossa autoridade se não for Deus. E o Kairós de Deus está nesse lugar. Ele está te devolvendo a sua capa agora. Veste a sua capa, veste a sua capa agora. Veste a sua capa agora. Herodes vai morrer. Os céus: eu tenho mais para você. Eu tiro a tua autoridade. Os céus falam: eu te dou autoridade. Deus está te dando autoridade. E o anjo fala: segue-me, Pedro, segue.
porque nós estamos no Kairos de Deus. Você não está no Cromos. Aqui quem manda não é rei Herodes, aqui quem manda é os céus. Aqui quem manda é os céus. Você crê nisso? Então ele está falando: segue-me, segue-me. Mas há soldados, mas há porta de ferro. Essa dificuldade eu tiro de você, Pedro. Essa dificuldade e o milagre é meu, Pedro. Você só tem que me seguir. Qual é a tua dificuldade hoje? O que te amarrou, o que te prendeu? O que te deixou paralisado, dormindo? O que te deixou acorrentado? O que te deixou parado? Eu não sei, mas Deus está hoje trazendo aqui uma revelação para você hoje. Deus está trazendo uma revelação dos céus para que você possa viver no Kairos de Deus. Ele está quebrando todas as correntes, abrindo todas as portas e te levando para fora, onde Ele tem muito mais para você. Pedrão, aquele homem sanguíneo, chucro, aquele homem que as pessoas olhavam para ele e falavam: nossa, Pedro é rústico, Pedro é uma pessoa má. Mas havia uma igreja agora orando por Pedro, porque amava Pedro, porque Pedro tinha recebido a unção de Deus. Cinge os seus lombos, Pedro. Deus está mandando você cingir os seus lombos hoje aqui. Pedro, eu não tirei daquela tempestade para você morrer aí. Pedro, tem uma igreja lá fora que espera um pastor. E é você, Pedro. Vai lá, Pedro, porque aquela igreja está clamando por um pastor. Pedro é liberto e vai pastorear uma igreja. O que eu quero com isso é falar que Deus tem muito mais para você. Há um povo lá fora que precisa de você. Fica de pé agora. Há um povo lá fora. Mas eu não sei nada. Você pode estar falando: Pedro era uma pessoa, era um pescador, e ele vira o maior pastor da igreja. As pessoas o amavam. Talvez você nem sabe quantas pessoas te amam. Você não sabe que tem muitas pessoas orando por você. E você se acha inferiorizado hoje. Mas há um povo lá fora que precisa de liderança. Como eu falei, a igreja vai crescer e precisa de liderança. Está na hora de você pegar o seu cajado na mão hoje e assumir a sua liderança hoje. A liderança da sua casa, liderança do seu serviço, a liderança aqui na igreja que precisa de lideranças. Quantos líderes nós precisaríamos para estar aí alcançando mais pessoas? Quantas células nós teríamos que abrir a mais? E eu preciso de líderes, e é você que está aqui hoje, que Deus está falando: calce suas sandálias, coloque a sua capa, e o Deus é que vai te dar autoridade. Mas eu não sei, Deus está te dando autoridade hoje aqui. Você vai viver no Kairos de Deus, você crê nisso? Feche teus olhos e começa agora receber esse cajado na mão hoje. Começa a viver no Kairos de Deus. Começa a viver no descansar de Deus. Chega de viver no cromos. Chega de viver no superficial. Eu quero viver no sobrenatural. Eu quero viver acima desse cromos. Viver no Kairos de Deus, onde eu vou descansar. Aquele que vive no Kairos descansa, porque o Kairos é a eternidade. Kairos, não há tempo, não há tempo. O Kairos de Deus está aqui, e Ele está precisando de você. É você que vai ser levantado como líder, vai ser levantado como uma pessoa para estar lá buscando pessoas lá fora. Pedro, tem uma igreja orando por você, está sem pastor. Ei, tem muita gente que precisa de uma palavra sua, amiga. Jesus te ama, só isso. Ei, Jesus tem um propósito
Jesus tem muito mais daquilo que você possa imaginar. Só de você falar isso, as pessoas vão estar seguindo a Jesus Cristo. Você está sendo preparado hoje aqui. Deus está derramando em você hoje novas sandálias, derramando capa é a autoridade, cingindo os seus lombos. Está cingindo agora, sente cingir os teus lombos agora aí, sente, Deus está tocando, o anjo do Senhor vai te tocar agora, e você vai começar a seguir. Você não precisa fazer nada, porque todas as dificuldades, todas as barreiras, quem está liberando é o anjo do Senhor que está indo à frente. Às vezes me falam, como que vai acontecer isso, apóstolo? Como que vai acontecer aquilo? Eu falei, está tudo na mão de Deus. Mas como você vai fazer isso? Eu não sei, mas eu sei que Deus está comigo, e que eu só vou seguir aquilo que Deus mandou que eu seguisse. Como você vai pagar isso? Não sei, eu só estou seguindo aquilo que Deus colocou no meu coração. Creia, há algo extraordinário hoje aqui. Você veio aqui porque Deus trouxe você aqui. Senhor, grandioso e maravilhoso Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu te peço agora que o Senhor coloque agora sandálias novas, que o Senhor coloque, Senhor Jesus, capa, cinge os lombos de cada pessoa aqui. Desperta o talento que elas têm, Senhor. Desperta o propósito que o Senhor tem para cada vida aqui. Eu sei que para cada vida o Senhor tem um propósito. Assim como o Senhor não deixou Pedro morrer naquele lugar, que Pedro não era a hora dele, que tinha muito mais para ele fazer. Aqui tem pessoas, Senhor, que estavam desanimadas, mas que hoje receberam essa palavra, Senhor, o Kairós de Deus. Há muito mais para fazer, há muito mais para conquistar, há muitas pessoas sofrendo. Senhor, eu te peço que o Senhor derrame agora, Senhor, uma unção poderosa sobre cada um aqui, dons de revelações. Senhor, abre as janelas dos céus agora e mostre, Senhor, mostre a oportunidade que eles terão essa semana. Essa semana Deus vai mostrar uma oportunidade para você. Creia, receba isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E como nós pregamos, como eu comecei aqui, na plenitude dos tempos, Jesus apareceu. Ele foi crucificado e morto na cruz, para nos dar vida